Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos no capítulo 6 do nosso estudo, do nosso livro. Na verdade, encerrando o capítulo 2 do livro de Romanos. Então, peço irmãos que abram a Bíblia aí, Romanos 2. Semana passada já iniciamos, março já teve início, a partir do versículo 17. Agora nós vamos concluir esse capítulo, a partir do versículo 25, e até o capítulo 3, do verso 1 até o verso número 8. Então esse vai ser o nosso estudo nessa manhã. Vamos mais uma vez ter uma palavra de oração, colocando as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que o Senhor continue nos abençoar e agora especificamente na nossa classe, Deus possa utilizar cada um de nós, nos ensinar a cada um de nós, utilizar a cada um de nós, de acordo com a sua santa e preciosa vontade. Vou pedir a nossa irmã Flora, faça essa oração. Senhor Deus, nossa terra, preservar o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor vai a nossa distância eterna, nós nos exaltando pelo Espírito Deus Santo Exército Nome. Desta manhã uma manhã diferente, eu venho clamar ao Senhor para que o Espírito Santo venha continuar revelando a nós a cada um deles. Pai, precisamos tanto para entender aquilo boa, agradável e perfeito vontade. Pai, nos ajuda cada dia, Pai, aprendendo a conhecer a palavra. Pai, nos dê cada dia no coração santo, Pai, ajuda-nos, Deus, a permanecer firmes na palavra, na voz do Senhor, Pai. Nos ensina dia após dia, Pai, ó Deus Todo-Poderoso, nos dê o discernimento, Pai, nos dê o entendimento. Pai, que a tua sabedoria, Pai, possa ser constantemente no nosso coração, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Pai. Nos ajuda e nos ensina, conduz-nos, ó Pai, dê, ó Pai, a cada dia o entendimento do Senhor àquele que está à frente, Pai. Ajude, ó Deus, que a instrução do Senhor seja permanentemente nas nossas vidas, Pai. É o que eu te peço nesse momento, desde a te agradeço, Pai, por tudo que Amém, Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo traz nesse capítulo de número 2, ele vai fazer alguns questionamentos, né? E especificamente nesse capítulo, o questionamento é em relação à postura e à conduta dos judeus. Postura e a conduta dos judeus. Então, ele termina esse capítulo, na verdade, a partir do versículo 17, ele faz uma consideração em relação àquilo que os judeus eles se seguravam em relação à salvação deles. Eles, como povo escolhido por Deus, para serem bênção aqui na terra, eles se firmaram a sua salvação em aspectos externos daquilo que eles representavam, especificamente na lei, que a gente estudou na semana passada, e agora a gente vai ver na circuncisão. Então, esses dois aspectos eram que eles argumentavam como sendo o aspecto mais importante em relação à salvação deles. Mas algo interessante que o reverendo Hernandes ele faz nesse texto é nos comparar aos judeus. Eu acho assim, isso muito perspicaz, porque se a gente olhando de fora, é muito fácil a gente condenar os outros. O próprio Senhor Jesus ele nos ensina isso no Sermão do Monte, quando ele fala, né? A gente consegue, no Evangelho de Mateus, a gente consegue enxergar um cisco no olho do outro e não consegue enxergar em nós, no nosso, uma trave. Então, assim, a gente criticar, a gente não vê a posição do outro, é muito fácil. Então, aqui nesse texto, nesse contexto, o reverendo Hernandes, ele traz para a nossa realidade. Então, ele faz uma comparação, né? Os judeus daquela época e agora na nossa época os cristãos. Os judeus daquela época e agora os cristãos.
Então, assim, a gente precisa entender isso, trazer isso para a nossa realidade, porque às vezes, e era isso que acontecia com os judeus, eles se julgavam superiores às outras pessoas. Nós não somos como os gentios. Eles falam isso. Os gentios eles têm que ser igual a nós, eles têm que se circuncidar. Então, assim, eles se consideravam superiores, e não por aquilo que eles tinham recebido, mas simplesmente por aquilo que eles eram. Então, é esse o contexto que o apóstolo Paulo ele vem questionar. E isso causa um transtorno muito grande, tanto na vida do apóstolo como na vida de Deus. Eles precisavam mudar a sua conduta. Então, não era a lei, não era a circuncisão, não era a teologia que ia salvá-los, não eram esses aspectos externos, e sim o aspecto interno. Era aquilo que todas essas coisas eram importantes, é claro que sim, lei, circuncisão, teologia, mas não era aquilo que elas representavam em si, mas a mudança que elas causavam na vida das pessoas. E a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Então, o reverendo Hernandes, ele coloca aqui no texto, falando o seguinte, que o verdadeiro judeu era aquele que possuía uma experiência espiritual interior, não apenas uma aparência, uma cirurgia física exterior, né? Porque falar que é judeu, qualquer um pode falar. Falar que é cristão, qualquer um pode falar. Mas o que importa é o aspecto interior, é aquilo que todas essas doutrinas, todos esses ensinos, toda a lei, tudo aquilo que representava para eles a circuncisão, era a mudança que aquilo havia feito no coração deles. E aí, trazendo isso para a nossa realidade, é aquilo que o cristianismo ele representa para nós, né? Eles tinham a lei, nós também temos a lei, a mesma lei, né? O Antigo e o Novo Testamento. Eles tinham a circuncisão, nós também temos, né? O nosso aspecto que nos liga a Deus. Mas isso precisa ser algo que faça diferença na nossa vida, porque simplesmente falar não vai fazer diferença na nossa e não vai fazer diferença na vida de outras pessoas que estão ao nosso lado. Então, o aspecto que o apóstolo Paulo traz nessa segunda parte, já falou da lei, já foi comentado semana passada, no nosso curso de aula, e hoje nós vamos falar sobre a circuncisão, né? Um pouco sobre a circuncisão. Eles se pautavam a segurança da salvação deles, em primeiro lugar, na lei, e em segundo lugar, na circuncisão. Então, para a gente iniciar, pergunto aos irmãos, fazendo esse paralelo, né? Judeu, cristão, circuncisão. Para nós hoje, o que a circuncisão significa? Qual é o significado da circuncisão? Qual é o elemento que se construiu no Novo Testamento da circuncisão para nós hoje? O batismo, exatamente, o batismo. Exatamente isso. Então a gente precisa fazer essa afirmação, porque esse texto também é para nós, porque muitas vezes aquilo que a circuncisão significa para os judeus, o batismo significa para nós hoje. Então, assim, não são esses aspectos externos que vão trazer para nós a salvação. Não é o batismo que salva? O que salva? Fé salvadora, exclusiva do Senhor Jesus Cristo. É isso que nos salva, né? Quantas vezes, talvez, alguns dos irmãos aí, né, já tenham ouvido, né? Eu já ouvi, né? Principalmente, sim, eu vim de lá, né, da tradição católica, talvez a maioria de nós tenha vindo de lá, né? A questão de morreu sem batismo, o que acontece? Condenado, vai para o inferno. Os irmãos já ouviram isso? Né? Então, assim, né? A gente muitas vezes traz isso para a nossa realidade, né? Se apega muito, né, a esses aspectos externos. E o que conta para nós, é isso que o apóstolo Paulo está falando, né? É isso que a palavra está nos ensinando. O que conta para nós é o interior, é aquilo que a gente é aquilo que o batismo significa para nós. Porque simplesmente o pastor chegar aqui e jogar um monte de água na cabeça da gente, se não houver mudança em nós, na nossa vida, não vai significar nada. E quando o apóstolo vem, ele traz essa palavra, ele traz exatamente dessa forma. Isso aí é um desagrado enorme para os judeus. Eles viviam da tradição, né? E o apóstolo Paulo chega para ele e fala assim: sabe o que vale essa tradição sua?
não vale nada se não houver mudança interior, né? Eles falam assim, nós não queremos mudar, a nossa tradição garante a nossa salvação. É por isso que quando ele vai chegar na questão da licença, quando ele vai chegar lá nas casas, ele vai explicitar as perseguições que ele sofreu dos judeus. É por conta disso. Então, assim, a gente precisa entender isso. A gente precisa apreender esse ensino para as nossas vidas. Porque simplesmente falar sobre a questão, eu sou lá da igreja presbiteriana. E daí que você é da igreja presbiteriana? Eu sou batizado. E daí que você é batizado? Se a tua presença aqui não fizer diferença, se o batismo não fizer diferença na sua vida, não vai valer de nada essas coisas. É isso que o apóstolo Paulo tem ensinado, tem mostrado, desde lá aos romanos e para as nossas vidas também. Então, sim, às vezes, as palavras são duras, mas nós precisamos ouvir as palavras duras. Nós precisamos ouvir as palavras duras. Acho interessante que quando o profeta ele vinha com a palavra de Deus para a posição do povo se indignava com o profeta. Esse profeta aí, esse profeta está louco. Esse profeta não está falando a palavra dele, é a palavra dele. Então, assim, muitas vezes a gente quer ouvir isso. A gente quer ouvir palavras doces, afáveis, amáveis, e muitas vezes a palavra de Deus que Deus tem para nós é essa, é de correção. Ser judeu simplesmente não significa nada se não houver mudança interior. Ser cristão simplesmente não significa nada se não houver mudança interior, tanto na circuncisão quanto no batismo. É isso que a palavra vem nos ensinar, e é isso que a gente vai caminhar um pouco. Esse texto vai nos ensinar. A partir do versículo 25. Então, o apóstolo Paulo, ele traz aqui alguns alicerces que os judeus, eles colocavam a confiança deles, na circuncisão. Agora está falando a respeito da circuncisão. Então, algumas bases que eles confiavam. Nós somos circuncidados, então sim, nós podemos confiar. Então é essa questão que o apóstolo Paulo vem trazer e vem ensinar como um profeta de Deus, ensinando na vida dessas pessoas de Roma e nas nossas vidas também. Então, o primeiro questionamento que ele faz, o primeiro argumento que ele traz para destruir essa confiança dos judeus é a seguinte: a circuncisão ela não pode ser um substituto para a obediência. A circuncisão não pode ser um substituto para a obediência. Versículo 25 do capítulo 2, pediu o Emerson que lê para nós, Romanos 2, versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Olha só o que o texto, que o apóstolo Paulo fala para a comunidade judaica, Sabe de que vale a circuncisão? Ela não vale de nada se não houver obediência da lei. Obedecer a lei, e a lei para eles é o que? A vontade de Deus. E a lei para nós o que é? É a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, já terminou, mas assim, todos os aspectos da lei que eles não seguiram, que é a primeira parte desse estudo, era aquilo que os condenava. Então, assim, se não houver obediência, a circuncisão por si não vale de nada. Se não houver obediência, o batismo por si, ele não vale de nada. É esse o ensino que a palavra traz para nós. O sacramento não opera mudança, ele revela a mudança. Eu acho interessante, o reverendo ele fala isso, ele ensina isso, ele escreve isso, ele não opera, ele revela a mudança. Então, assim, aquilo que nós somos é revelado através daquilo que nós expressamos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós vivemos. Então, assim, não é o batismo, não é o ser membro de uma comunidade judaica, não é o ser membro de uma igreja presbiteriana que vai nos fazer salvos diante do Senhor, e sim a obediência plena àquilo que a lei do Senhor, ela requer de nós. Na semana passada, o Márcio trouxe o exemplo daquele fariseu que estava lá batendo no peito, orando de si para si, e não passava no teto. Então, assim, a gente precisa entender isso. Nós precisamos
graça plena do Senhor nas nossas vidas, para que aquilo que nós expressamos seja algo que seja verdadeiro de nós. Sabe por quê, meus queridos? Quando a gente interpreta, a gente pode ser o melhor ator, né? Mas a gente não interpreta para sempre. A gente não interpreta todo o tempo. A gente não interpreta com todo mundo, né? Então, assim, uma hora a gente vai desviar, porque se for interpretação, porque a gente precisa viver aquilo que a gente é, né? Aquilo que a gente é verdadeiramente. Então, assim, aí para nós vai nos trazer o texto que nós lemos agora, né? Na nossa abertura da nossa escola dominical. O fardo vai ser leve. Sabe por quê? Porque vai ser prazeroso para nós carregarmos esse fardo. E o Senhor Jesus vai estar junto conosco carregando esse fardo. Então, assim, o batismo, a circuncisão, tem que expressar aquilo que é interno às nossas vidas e requer de nós obediência à palavra de Deus. E a gente vive numa sociedade, a sociedade atual hoje que a gente vive, é uma sociedade que não se prega obediência, se prega muito ao contrário, a independência, né? Nós temos que fazer o que a gente quer, a gente tem que ir onde que a gente quiser, a gente tem que fazer o que nós achamos que é melhor, né? E o ensino, a palavra de Deus, vem nos trazer a verdade para as nossas vidas. Nós precisamos ser obedientes. Esse é o primeiro aspecto. Esse é o primeiro aspecto que o apóstolo Paulo confronta os judeus. E esse é o primeiro aspecto que a palavra de Deus nos confronta hoje. Obediência à palavra, obediência àquilo que nós somos, obediência àquilo que nós representamos. Esse é o primeiro ensino. Mas o apóstolo, a palavra ainda continua. A palavra ainda continua. Em segundo lugar, ele traz o quê? Que a transformação interior ela é mais importante que o rito exterior. A transformação interior é mais importante que o rito exterior. Assim, vamos trazer isso para nós, né? Às vezes a gente acha assim, né? Esse é o nosso diálogo. Eu falo assim, esse é o meu diálogo, meus queridos, né? O seu não meu. Eu falo assim, Deus, mas assim, eu sou tão fiel, eu sou tão bom, eu participo da igreja, participo da escola dominical, participo do grupo, participo da inauguração, participo do estudo. Mas por que está acontecendo isso comigo? Será que o senhor não gosta de mim, não? Então, assim, a gente acha que a gente tem algum mérito diante de Deus, né? E assim, estar aqui na presença de Deus, para nós, é um privilégio. Para nós, é um privilégio. Eu estou lembrando a história do meu irmão que mandou. É uma história, mas assim, é uma história verdadeira. A irmã, ela perdeu a carteira, perdeu o celular, né? E hoje o pessoal perdeu o celular, fica desesperado, fica assim, furtado, chega na delegacia, roubaram o celular. Tá, o celular está guardado, escondido em algum lugar, não achou, né? Não parece esse cara assim. Aí o marido está me mandando de madrugada, a irmã acordou assim, 2 horas da manhã, falando assim, Deus não gosta de mim. Mas por que não gosta? Porque roubaram meu celular, olha só o que aconteceu, né? Eu vou na igreja, eu faço isso, mas desse jeito. Então muitas vezes a gente traz isso, e até acha o autor, né? Foi fulano, não vou falar o nome aqui, foi fulano e tal, é ele que rouba aqui na cidade, foi ele que roubou meu celular. Coitado do rapaz, não tem nada a ver com a história. Mas é assim, muitas vezes, a gente traz essa carga de responsabilidade, a Deus, aos nossos atos, né? Então, assim, a gente precisa ter uma transformação interior. Sabe por quê? Quando é interior, nada disso, dessas circunstâncias, vai nos afetar. Nada disso vai nos afetar, né? Essa semana, estava lendo o Evangelho de Mateus, e o Senhor Jesus, ele traz uma história, uma palavra muito interessante, né? Daquela do semeador, né? Da semente que cai lá nas rochas, que cai nos espinhos, e finalmente a semente que cai na terra fértil, né? Então, assim, a gente precisa, o Evangelho precisa cair numa terra fértil, para que ele possa crescer, frutificar na 30, 50 e a 100. É isso para as nossas vidas, né? Às vezes a gente vem com tanta empolgação, com tanta esse fogo inicial, mas de repente, né, vem as circunstâncias e nos desviam do nosso propósito. Então,
uma transformação interior. Sabe por quê? Quando for a transformação interior, nada que vier de fora vai nos afetar. Nada vai nos afetar. Né? Sim, um crente, quando ele está doente, passando por dificuldade, ele não deixa de ser crente. Ele não perde a alegria. Né? Uma pessoa que me ensinou demais, talvez alguns aqui, irmãos da igreja, alguns são novos, não conheceram, né? O senhor Zezé, né? Esposo da dona Alice, não sei se o Márcio chegou a conhecer, mas sim uma pessoa fantástica, espetacular, né? Assim, vivendo os últimos momentos uma doença gravíssima, assim, mas nunca, né? Das vezes que fui lá, todas as pessoas que foram lá, nunca reclamou, né? Pelo contrário, agradeceu, sempre agradeceu as oportunidades que Deus tinha dado na vida dele, a oportunidade que Deus tinha dado para ele viver mais de 70 anos. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue agradecer por aquilo que Deus tem nos dado, né? E Deus tem nos dado tanto, mas sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem muitas coisas, né? A gente tem sempre mais, a gente nunca se sacia. Então a gente precisa entender, a gente precisa dessa mudança interior, porque se não houver essa transformação interior, nada vai ser suficiente para as nossas vidas. E quando o apóstolo Paulo ele fala isso aos judeus, isso para eles é duríssimo, essa palavra, porque eles se basearam muito fortemente nos ricos, na lei. Nós somos descendentes de Abraão. Não era assim que eles falavam? Né? E assim, nós somos circuncidados. Né? A grande disputa, a grande discussão lá do concílio lá de Jerusalém, no século I, foi essa: vamos circuncidar ou não circuncidar os gentios? Assim, é esse o aspecto. Então a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Né? A gente pode ter esse sinal exterior, mas ele tem que revelar para nós a nossa mudança interior. O batismo, a circuncisão, sem essa mudança, em si, eles não expressam nada. E a palavra continua. Agora, o apóstolo vai trazer para nós que o cumprimento da lei se dá por uma transformação interna e não por um rito interno. O cumprimento da lei se dá por uma transformação interna e não por um rito externo. Capítulo 2, versículo 27. Ricardo, está aberto aí, Ricardo? 2, 27. 27. Isso. 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Olha só, o aspecto aqui é o seguinte, né? Aquele que é incircunciso, que mesmo sendo circunciso, cumpre a lei. Em contrário a essa situação, aquele que é circuncidado e não cumpre a lei, qual dos dois cumpre a vontade de Deus? É esse o questionamento, é essa situação que o apóstolo está trazendo. Está trazendo aqui nesse texto específico. Não adianta nada falar assim: eu sou judeu, eu sou circuncidado, mas não cumpre a lei, não cumpre a vontade de Deus, né? Rouba do templo, né? Adultera, né? Todos aqueles aspectos que nós vimos aqui, a partir do versículo de número 17. Então, assim, é essa importância que a palavra tem para nós. Ela tem que operar mudança verdadeira na nossa vida. Mais à frente, né, a palavra vai nos ensinar, né? Aquele que furtava, agora, furte mais, né? Aquele que fazia as coisas erradas, agora, não faça mais. É mudança de vida. É isso que significa o Evangelho nas nossas vidas, a salvação das nossas vidas. Não é simplesmente um aspecto externo. Porque agora, não tem que ser batizado mesmo. Esse é o rito, é isso que o Senhor Jesus nos ensina, isso que a palavra nos ensina a ser. Mas sim, tem que haver mudança. O batismo tem que simbolizar uma mudança interna, da mesma forma que a circuncisão por si não vale nada. Da mesma forma que o batismo em si não vale nada. Então, assim,
O importante é cumprir a vontade, a palavra de Deus. O importante é que tudo isso tenha um aspecto sincero e verdadeiro de mudança na nossa vida, a ponto de as pessoas perceberem isso nas nossas vidas. É isso que o apóstolo vem trazer, vem ensinar. Ele continua ainda, versículos 28 e 29, primeira parte. Ele traz aí o quarto aspecto. O verdadeiro judeu, ele não é herdeiro do sangue de Abraão, mas herdeiro da sua fé, da fé de Abraão. Ele não é herdeiro simplesmente dessa herança pessoal de Abraão. Pelo contrário, ele é herdeiro da fé, daquilo que a palavra de Deus significa na vida deles e na vida de Abraão, né? Versículos 28 e 29. Versículos 28 e 29. Marquinhos, 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente a circuncisão, aqui é do coração do Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. É esse o ensino para as nossas vidas. O aspecto exterior, tanto da circuncisão quanto do batismo, em si, eles não significam nada. Que se não houver a fé, aqui, aos judeus do Antigo Testamento, a fé que foi concedida a Abraão. Para nós, os cristãos, a fé na salvação do Senhor Jesus Cristo. Então, é essa a palavra. Em si, a circuncisão não significa nada. Em si, o batismo não significa nada. Por quê? Porque é o aspecto interno, é a fé que é importante nessa relação. Homem, Deus. E quantas vezes nós deixamos que a tradição seja mais importante na nossa vida, Não que não seja importante, até gosto da tradição, mas assim, é aspecto externo. Nós precisamos de uma mudança interior, É isso que faz a diferença, tanto do judeu quanto do gentio, do antigo cristão, em relação à fé e a fé de Abraão. E ele termina o texto, aí no versículo 29, Marquinhos já leu aqui a parte final, não segundo a letra, mas cujo louvor não procede de Deus, mas especificamente de Deus. Então, assim, a aprovação da verdadeira espiritualidade, ela deve vir de Deus e não dos homens, Então, assim, a aprovação, ela deve vir de Deus e não dos homens. E quantas vezes, nós não caminhamos nem para buscarmos a aprovação dos homens, simplesmente dos homens. Quer fazer isso porque vai agradar fulano de tal, vai ser bem visto na sociedade. Nada disso. Nós precisamos buscar especificamente agradar a Deus. É esse o ensino da palavra para as nossas vidas, agradar a Deus, exclusivamente agradar a Deus. E às vezes agradar a Deus significa, sabe o quê? Desagradar os homens. Agradar a Deus significa, muitas das vezes, não vou falar todas, mas a maioria das vezes, desagradar os homens. E assim, também significa muitas vezes desagradar a nós mesmos, a nossa própria natureza. Então, assim, é um ensino pesado naquilo que ele representa, naquilo que ele fala, mas assim, é um ensino que nós devemos seguir plenamente o aspecto interior, o aspecto, aquele que nos desobriga das tradições, que faz com que nós nos revelemos da forma verdadeira que nós somos interiormente, deixando de lado o aspecto da tradição, seja da circuncisão, seja do batismo, procurando agradar exclusivamente a Deus e não aos homens. Então o apóstolo termina essa parte do texto ensinando isso. E esse é um ensino duríssimo, porque os judeus, eles eram extremamente arraigados à tradição, E hoje nós vemos muitos cristãos também arraigados à
tradição, simplesmente a tradição. Repito, não que a tradição seja ruim, né? E é isso que o apóstolo está ensinando aqui. A tradição em si, ela não é ruim, né? Mas assim, ela deve ser um aspecto que ela exterioriza aquilo que está dentro do coração interno, né? Porque se não for em si, ela não vale nada. Então, é esse o ensino, é essa forma que o apóstolo termina o capítulo 2, falando a comunidade de Roma, que havia ali também, a gente vê isso nesse embate de gentios e judeus. Então, havia muitos judeus ali em Roma. Roma era o centro do mundo naquela época. Então, o apóstolo Paulo fala isso, começa falando nesse texto, falando especificamente aos judeus. E ele traz essa revelação. E ele termina, na verdade, ele começa e termina o capítulo falando sobre essa responsabilidade dos judeus, da circuncisão na vida deles. E ele começa ao capítulo 3 respondendo algumas indagações, né? Isso aí deve ter gerado consequências naquela comunidade, né? Vários questionamentos vindo ao apóstolo Paulo, ele que era judeu, né? Então, assim, aí no capítulo 3 ele começa justamente respondendo a essas questões, né? A falsa confiança nos razoados teológicos, por quê? Né? Eles vão questioná-lo. Paulo, mas por que você está falando isso? Isso não é assim. Não foi assim que Abraão nos ensinou. Não foi assim que os profetas nos ensinaram. Não é isso. Você está errado. Então, assim, ele traz alguns questionamentos. Então, assim, na verdade, ele faz um diálogo consigo, porque ele, sendo judeu, ele conhecia o pensamento do judeu, né? Então, ele vai começar o capítulo 3 justamente fazendo essa conversa dele consigo mesmo, né? Como se fossem perguntas dos judeus, porque ele sabia, né? Ele sabia do coração, ele sabia de como os judeus eles viviam, que eles criam, da importância desses ritos na vida deles. E ele vai fazer esse embate, pergunta e resposta, ele mesmo perguntando e ele mesmo respondendo, né? Isso aqui é uma técnica de estudo lá que ele chama de diatriba, né? Eu também não conhecia, mas ele faz isso, né? Esse diálogo consigo mesmo, né? Como se estivesse sendo questionado pelos judeus. E o primeiro questionamento que ele faz aqui no texto é sobre isso, né? Que o ensino de Paulo, o ensino dele, seria uma sabotagem da aliança de Deus, né? Alguém poderia negar que os judeus eles tinham essa aliança exclusiva com Deus? Deus escolhe a eles, né? Deus escolhe Abraão como povo, né? Propriedade exclusiva dele lá, Gênesis, e depois vai se confirmando essa aliança com esse povo. Não tem dúvida disso, mas assim, é uma aliança não exclusiva com esse povo, feita com eles, mas uma aliança que seria estendida a toda a terra por meio deles. E talvez seja isso que eles não entenderam. Talvez seja isso que até hoje, né,